Boa noite a todos. Todos estão bem? Graças a Deus. Obrigado pela presença. Prazer tê-los aqui conosco sempre, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, alguns tópicos do Livro dos Espíritos. Não sei se algum de vocês já leram. É um livro composto de perguntas e respostas. Eu acho que a última vez que eu conversei aqui com vocês, eu expliquei, né? Que o Allan Kardec fez o estudo para chegar a conclusões e, através dos médiuns, de perguntas feitas aos médiuns, ele escreveu esse livro. Então, na verdade, as respostas são dadas pelos espíritos que os médiuns recebiam, incorporavam e tal, tá? Mas antes da gente começar a nossa conversa, né? Nós vamos agora fechar os nossos olhos, relaxar, pensar em Deus, elevar o nosso pensamento a Deus. Que a presença santa e bendita de Jesus esteja entre nós, abençoando os nossos caminhos, a nossa jornada, esse nosso encontro tão especial, para que possamos, através da instrução, nos tornarmos pessoas melhores. E nós vamos iniciar a nossa reunião com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, como eu falei, nós vamos falar de alguns itens do livro, o Livro dos Espíritos, que é esse aqui. Tá? Esse livro. Se puderem, seria bom vocês ou emprestarem ali, ou comprar, é sempre bom. É uma grande aula para nós. Sabe, esses livros são muito bons para a nossa formação, para a gente compreender o que acontece com a gente, com o planeta. Inclusive hoje a gente vai falar de um assunto que quando eu estava falando do livro A Gênese aqui com vocês, a gente já comentou algumas coisas. Eu acredito que muitos de vocês que estavam aqui comigo, vocês vão lembrar. Vai ser o primeiro item, o primeiro tópico ali que a gente vai falar, é a formação dos seres vivos. Como é que será que se dá essa formação dos seres vivos? Né? A gente fala Deus que criou, é Deus, sim, no comando e é para ser criado. Então a gente já começa, antes dos seres vivos, nós vamos ter a formação do planeta. A formação do planeta Terra, quando você estava na escola, aprendendo geografia, acredito que você já ouviu falar de um fenômeno chamado Big Bang, que é uma explosão, né? E que a partir daí, a condensação, quer dizer, o que é condensar? E ficando duro, firme, como assim se fosse, imagina um reboque de cimento mole, que depois ele vai endurecendo, vai pegando a forma, né? Então, essa bola de fogo Big Bang é o momento da criação de um planeta, no caso, direcionado ao planeta Terra. Mas os outros são formados assim também? Também. E aí eu já expliquei aqui, né? Quando houve essa formação do planeta Terra, quem é que faz isso? Mas essa explosão surgiu da onde? Quem que provoca essa explosão? Soltaram uma bomba? Não. Quem que fez? Né? Que negócio é esse de explosão? É o seguinte, nós temos uma coisa chamada fluido universal, fluido cósmico universal.
E o que acontece? O que é isso? Isso é como se fosse uma poeirinha que tem no ar. Eu falo assim que eu acho que é mais fácil para você entender. Ela é bem fininha e ela está assim. Aqui em qualquer parte do universo. Imagina filme de ficção científica, parece. É por aí, tá? Os espíritos de muita luz, que são os responsáveis pelas criações dos mundos, que são responsáveis, que foram... Jesus é o governador do planeta Terra, foi ele que criou o planeta Terra junto com uma equipe. Então, como é que eles fazem? Eles simplesmente levantam a mão, aí ele mentaliza aquilo que é para ser criado, e através da força do pensamento deles, criam um mundo. Eles criam uma árvore, eles criam um animal. É um negócio meio de ficção. Você fala, nossa, isso é uma loucura. É uma loucura, sim. Mas é assim que funciona. É impressionante, mas é isso. O planeta Terra foi criado dessa forma. Um grupo de espíritos de luz comandados por Jesus, que é o governador do planeta, ainda é o governador do planeta Terra, levanta a mão e cria. Eles já tinham tudo projetado. É como se fosse um laboratório já com tudo projetado direitinho, e aí vai. Ok, então teve o Big Bang, condensou, aí começa as formações. Então vão formar primeiro os minerais e rochas, montanhas, planícies, e aí vai. Mas isso tudo muito lentamente, não é em 7 dias que nem fala a Bíblia, não. Foi tempo. Foi muito tempo. Aí depois a criação dos vegetais. Então as plantas, as flores, as árvores, vai. Aí por último, os animais. E depois o ser humano. Então foi tudo devagar, tudo programado e tudo criado por eles. De acordo... Oi? Sim. Isso o que a Bíblia fala em 7 dias é uma metáfora. Aliás, a Bíblia é uma grande metáfora. O que é uma metáfora? Eu falo uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, assim, se eu falo, a rosa é uma flor. A rosa é uma flor. Ok. E se eu falo Maria é uma flor? Tem o mesmo significado? Eu falo Maria é uma flor, eu estou usando uma metáfora. O que é isso? Uma metáfora é uma comparação que eu faço sem usar a palavra como. Então, Maria é como uma flor. Então, é uma pessoa delicada, gentil. Então, quando eu direciono a linguagem para esse caminho, eu tenho metáfora. Certo? E essa linguagem da criação em 7 dias é figurada. Não é real. A realidade é outra. Certo? Assim como outras coisas que nós vamos ver aqui, também se trata dessa forma. Então, o fluido cósmico universal, ele é isso, é essa poeirinha com energia que os espíritos iluminados de grão de luz conseguem, através da mentalização deles, criar mundos, animais e criaram o ser humano também. Então, daqui a pouco a gente vai ver aí a questão do ser humano, o que acontece? Aí vem uma pergunta. Então, criou-se tal planeta e de onde vieram os seres vivos? Os seres vivos, como eles não vieram? Os seres vivos que eu falo, animais em geral, tá? E depois a inclusão do ser humano. O que acontece? É a mesma situação de criação. Então, os primeiros animais, eles foram criados pelos espíritos iluminados. Os primeiros. E aí depois entra o processo da criação, da procriação que vocês conhecem. Certo? Pelos órgãos reprodutores. Ok. Então, mas a primeira vez, quando eles foram feitos, foram criados pelos espíritos de luz. E de onde veio o ser humano? E agora? O ser humano é um caso
diferenciado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, olha, você tem que se decidir, ou você acredita em Adão e Eva, ou você acredita que o homem veio do macaco, tem que resolver, porque não é possível, isso é um absurdo. Eu falei, não é um absurdo, nem uma coisa nem outra. O que acontece com o ser humano? Primeira coisa, todos nós aqui, em nível de humanos, nós viemos de outros planetas. Nós viemos das muitas casas do nosso pai lá de cima. Então, somos separados de acordo com o nível de evolução espiritual. E aqui, o planeta Terra é uma salada mista de níveis espiritual. Nós temos pessoas de um nível mais elevado, outras de um nível mais inferiorizado, que não conseguiu ainda desenvolver tudo que deveria, está em processo. Todos nós estamos em processo de evolução. Aqui não tem o bonitinho, né? Então, nós, como eu já falei aqui, nós cometemos muitas falhas e nós viemos para o planeta Terra. E isso tudo está nesse projeto do planeta Terra. Para que era o planeta Terra? Justamente um planeta para a evolução. Então, se pegou vários seres humanos, né, que são os humanos aqui, vindos de vários planetas e vieram para cá. Principalmente os de Capela, que foi um grupo que se afastou muito de Deus, tiveram uma série de problemas e depois vieram para cá, para se corrigir, para se desenvolver, e aí começa todo o processo. Então, o ser humano, o corpo físico do ser humano foi moldado pelos espíritos de luz. O ser humano não veio do macaco, tá? Primeiro ser humano, aonde ele apareceu foi na África, certo? Foi o primeiro ser humano, assim, numa situação bastante rudimentar, bem grosseira, bem feia, vamos dizer assim. E agora foi com a evolução e o passar dos tempos. Sabe aquele homem pré-histórico, aquela imagem, vocês já viram em livro? Né? Não eram bonitos, né? Melhorou muito, né? Melhorou bastante. Muito. Então, é mais ou menos isso. Então, foi criado, apareceu primeiro na África e depois foi, através do processo evolutivo, foi melhorando todo o processo e a fisionomia. Ok, e como é que fica o povoamento da Terra? E aquela história de Adão e Eva? E aí? E agora? Tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Aí, Caim matou Abel, ficou só Adão e Eva. Só que aí o Caim, como ele matou o irmão, foi embora de casa, aí ele se casou com uma pessoa que fazia parte de uma tribo próximo de onde ele morava. Estranho isso, né? Mas não tinha só Adão, Eva, Caim e Abel, aí apareceu uma tribo que ele casou com uma pessoa de lá. Que negócio é esse? Mais uma metáfora da Bíblia. Adão, na Bíblia, ele não é um homem propriamente, ele representa uma raça, a raça adâmica, um grupo de pessoas, uma raça adâmica que veio de Capela. Capela é um dos planetas povoados, que a gente tem vários planetas, tá? Não é só o planeta Terra que possui seres vivos, que possuem moradores, habitantes, os outros planetas também têm. E essa raça adâmica, ela veio desse tal planeta Capela para cá. Então, o Adão, ele representa a imagem masculina. A Eva, a imagem feminina. Mas são o quê? Eles fazem parte desse grupo de pessoas que vieram de Capela. Então, eles são representantes. E a serpente? Como é que fica a serpente nessa situação? O que será que acontece com a serpente? A serpente também é uma fantasia. A serpente, ela representa a maldade das pessoas, os erros, né? As escolhas erradas no nosso livre-arbítrio.
E a gente fala, o que é o livre-arbítrio? Eu posso escolher, já tem coisas que são definidas na minha vida quando eu vou reencarnar e tem coisas que eu posso escolher. Aí o pessoal fala, o livre-arbítrio é ótimo, é bom, só que é perigoso. Por quê? Porque dependendo das escolhas que eu faço na minha vida, eu posso me arrebentar. Eu preciso tomar muito cuidado com esse tal livre-arbítrio. Que eu posso escolher ser uma pessoa boa, posso escolher ser uma pessoa má. Eu posso escolher ser um trabalhador, eu posso escolher ser um bandido. Aí vai depender de mim. Aí não adianta reclamar. Então o que acontece? Você vem para cumprir algumas coisas, melhorar, aí você faz uma escolha errada, você arrumou mais para sua cabeça, vai piorar mais sua situação. Você vai ter o débito que você tinha e mais o que você acumulou agora, vai ficar pior. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas na vida. Procurar sempre o caminho reto, o caminho certo, fazer as coisas direitas. Você não é um tonto, um idiota, porque você está fazendo bem, porque você está sendo honesto e porque você está sendo correto. A gente vive num país um tanto quanto complicado nesse sentido, né? Com valores bastante distorcidos, que infelizmente são passados. E as pessoas boas, elas acabam se achando, eu sou tonta de ser assim, né? Ninguém está vendo o que os caras fazem, eu vou fazer também. Não. Não tem uma pessoa vendo a coisa errada, tem muitos. E pobrezinhos desses. Eu falo que tem muita gente que tem que rezar para não morrer. Porque a hora que for, lá não tem propina, não tem corrupção, não tem nada. Você vai ter que responder até o último fio do seu cabelo. Ai, mas Deus não perdoa? Perdoa, lógico que perdoa. Deus não tem culpa nenhuma das burradas que a gente faz na vida. Se você escolhe fazer sem vergonhice, roubar os outros, roubar, né, um monte de gente, e ok, coisíssima nenhuma, vírgula, não tem nada de ok. O ok vai vir depois. E seria bom que a gente não tivesse no lugar desses caras. Porque o que eles vão passar, eles não têm nem noção. É que há muitas dessas pessoas que fazem essas coisas erradas, elas não acreditam em nada. Elas não têm Deus no coração. Quem tem Deus no coração não faz isso. Não é verdade? Não vai cometer crime nenhum, nem de roubo, nem de coisa nenhuma. Quem tem Deus no coração não faz isso. Então, sempre, né, tomar muito cuidado, não ser fraco em conversa de amigo, de pessoas que se diz amiga, né? Procurar sempre fazer as coisas certas, para que a gente não acumule mais débitos do que a gente já tem. Se a gente conseguir andar direito e se livrar do monte de burrada que a gente fez, que está atrás daquela cortina ali, já está ótimo. Já é um grande passo. A gente já está caminhando para subir uma escadinha para melhor, né? Então, a questão do livre-arbítrio é muito, muito séria. E a serpente, na Bíblia, nesse negócio do Adão e Eva, serpente, aquela coisa toda, o que acontece? A serpente é justamente essa, as escolhas erradas, a crítica da questão moral, né? Da moralização, da moralidade que nós temos que ter, que é muito, muito importante. Bom, todos os homens, né, todos os seres humanos são irmãos, independente da nacionalidade, independente de qualquer coisa, e todos estão no planeta Terra com a mesma finalidade, a evolução, a nossa evolução. Essa seria a evolução espiritual. O nosso objetivo, não só nós aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Todos os nossos irmãos que estão no planeta Terra têm o mesmo objetivo, né? Todos os planetas que se movem no espaço, eles possuem habitantes. Aí você fala, mas a NASA foi em determinado local, filmou e não tinha, mas não vai ver. Se não tiver autorização, não vai ver.
não vai ver. Em Marte tem gente que mora lá, só que não vai ser mostrado. Pode filmar o que quiser, porque não vai ver. Por quê? Porque Deus e a espiritualidade superior não autoriza. Porque nos é autorizado ver as coisas até um limite e conhecer até um limite. Aos poucos vai sendo abertas janelas, né, ou portas, como quiser chamar, para que a gente conheça um pouquinho mais. Então Deus, né, e a espiritualidade vai mostrando para a gente as coisas aos poucos, porque a maioria dos seres humanos não estão preparados para determinados conhecimentos. Não estão preparados. Né? Se a gente voltar lá na época de Jesus, ele falava por parábolas. O que eram parábolas? Historinhas. Ele contava as parábolas como se falasse com um monte de criança. Porque a maioria daquela época e ainda hoje não estão preparados para ouvir. Né? Tem gente que... Você fala de reencarnação, tem pessoa que, né, acha esquisito, tem medo. Não é todo mundo que está preparado para ouvir e ver certas coisas. Então, tem toda essa questão. Oi, pois não. Foi na África. É. Aí que está a diferença, porque ele não é, não é descendente do macaco. Eu ia voltar nesse assunto, mas já que você tocou, ele perguntou aqui, que eu falei que o ser humano não veio do macaco, tal, não veio. Por que não veio? Porque o ser humano, ele tem raciocínio, tem livre-arbítrio, tem espírito. O macaco não tem. Né? Então nós não viemos dessa linhagem. Fisicamente, tem alguma semelhança, sim, principalmente esses primitivos, né? As pessoas muito primitivas. Mas qual é a diferença? A diferença crucial, que difere realmente um do outro, o que é? O ser humano raciocina. Né? O ser humano escreve, desenha, lê, o animal não faz isso. Certo? O corpo físico até do animal, os órgãos e tal, tem muita coisa semelhante. Se vocês verem os animais, alguns, tem muita coisa semelhante. Aparelho respiratório, digestivo, urinário, tem rim, tem tudo. Um monte de animal. Só o que acontece? Não tem raciocínio. Ele não consegue administrar um dinheiro para pagar as contas, ele não consegue usar calculadora, não consegue ler, ele fala a linguagenzinha dele, mas não fala também, né? Então, essa é uma grande diferença. Aí já muda tudo, né? Tanto que o ser humano desenvolveu. O macaco continua do mesmo jeito, o ser humano desenvolveu. Foi adiante, né? Teve até uma mudança física, mais ereto, mais bonito, mais... Né? É uma outra situação de diferença. Isso. Aos poucos vai melhorando, né? Bom, entre esses planetas habitados, nós vamos ter mundos superiores e mundos inferiores. Então, nós vamos ter pessoas, né, seres mais evoluídos, menos evoluídos. E aí, como que é a aparência dessas pessoas nesses mundos? Será que todo mundo que estão nos planetas aí se parece com a gente? Não. Cada um vai ter a aparência ou o corpo físico necessário para viver naquele local, porque os planetas, eles possuem uma formação diferenciada de gases, de vegetação, de uma série de coisas. Então, cada um vai ter um corpo que seja correto para viver naquele planeta, naquelas condições. Tem alguns que realmente se parecem com o ser humano, são humanos praticamente, né? Um pouco mais altos, mas são bastante parecidos, mas tem os que são bem diferenciados. Os famosos ETs, né?
São bem diferentes. Mas são filhos de Deus também. E eles têm aquele corpo para viver onde ele tem que viver. Que não é igual. E nós temos esse corpo porque nós precisamos desse corpo materializado para viver no planeta Terra. Certo? Nós temos que ter esse corpo nessas condições, por causa que é assim que temos que viver no planeta Terra. E aí nós vamos falar um pouquinho também agora de uma coisa chamada princípio vital. Princípio vital seria a energia divina que faz funcionar os órgãos do seu corpo, que faz a planta crescer, certo? Que faz os peixinhos nadarem. O princípio vital seria a vida dada por Deus, não é o espírito. Seria, por que não é o espírito? Mas a planta não tem espírito. A planta brota, cresce, dá fruto, dá flor, mas não tem espírito, mas tem princípio vital. Tem a energia divina que faz nascer, que faz crescer. Todos os animais, os gatinhos que você tem, cachorro, enfim, coelhinhos, todos eles têm o princípio vital, que é o princípio de vida, tá? Um pedacinho de Deus, que é a nossa vida, certo? O estudo do fluido universal, que é aquela poeirinha que eu falei aqui no início, ele não conseguiram ainda estudá-lo em laboratório. Ele foge um pouco da mão de cientistas. O princípio vital, ok, porque ou a coisa está viva ou a coisa está morta. Se a árvore morreu, ela não tem mais o princípio vital, que é a vida, morreu. Uma pessoa que morre, ela não tem mais o princípio vital, mas ela continua viva, a pessoa que morre? E agora? Agora deu nó na cabeça, que negócio, você morre, vive, já deu nó na nossa cabeça aqui. Pessoa morreu, os órgãos dela continuam funcionando? Coração bate, tudo normal? Não, morreu, acabou o princípio vital. O que é o princípio vital? É a vida, tá? Que é toda a parte energética divina que faz funcionar os seus órgãos, os movimentos. O meu braço está movimentando aqui, isso aqui é princípio vital. Quando você anda, princípio vital, está te fazendo andar. Se eu morrer agora aqui, acabou. Mas e a minha vida? Continua? Por quê? O espírito. Então, princípio vital e espírito, não dá para eu falar que eles são a mesma coisa, tá? O princípio vital, ele pode ser retirado, a pessoa encerrou o tempo dela, elimina-se o princípio vital, mas o espírito continua. Lembra que eu já falei para vocês? Que a pessoa cai aqui, o espírito levanta e continua? A vida continua além da morte. Então, o espírito vai além, e o espírito é onde está toda a nossa inteligência, todo o nosso raciocínio, tudo isso. Bom, então o que a gente tinha que conversar é basicamente isso. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, esclarecido vocês em algumas coisas. Eu sei que não é muito fácil, mas eu tentei falar da forma mais simples possível para a gente poder entender, né? Porque tem umas coisas aí que a gente precisa conhecer, precisa realmente entender. Então, assim, o princípio vital é toda a parte energética da vida, o fluido cósmico universal é aquele pozinho que os espíritos iluminadíssimos conseguem criar mundos, seres, da forma que eles determinam, com determinados objetivos, orientações e tal. Então é tudo isso. E quando se falar em Adão e Eva,
Você vai falar, mas então quem escreveu a Bíblia escreveu errado? Não, é que a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita muito, muito tempo atrás, né, dentro dos conhecimentos que se tinham na época, vocabulário de época. Então é uma coisa realmente, e é respeitável, fizeram o melhor que puderam. Mas as coisas evoluíram, houveram mais estudos, e aí houve talvez eles quisessem até falar dessa forma que eu falei aqui, mas foi dito de uma outra maneira. Então, como a gente falou, a Bíblia, com todo respeito, é escrita em sentido figurado, que requer da gente uma análise maior. Então, entender que Adão se refere a uma raça, a um grupo de indivíduos, né, representante de uma raça, que Eva é a representante feminina, Adão representante masculino dessa raça, vindo do planeta Capela para o planeta Terra, para cumprir um processo evolutivo aqui. Então, e a cobra tal, representa toda a questão moral que nós temos que desenvolver, o cuidado com o livre-arbítrio que nós temos que ter com as nossas escolhas, com as nossas caminhadas. Certo? Então, basicamente, o que é para ser passado para a gente hoje seria isso. Isso está no livro dos Espíritos que eu mostrei para vocês. E como eu falei, eu espero que eu possa ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais desse mundo aí que a gente vive, das situações que a gente vive, né? Que é muito importante, tá bom? Deu para entender direitinho? Então tá bom. Então nós estamos chegando no nosso horário, nós vamos estar encerrando agora. E eu vou pedir a você que você feche seus olhos, mentalize Jesus, pense em Deus. Liga todo o seu pensamento a Deus. Que a presença divina entre nós nos abençoe. Que Jesus derrame sobre nós bênçãos de luz, retirando todas energias negativas, limpando o nosso corpo e a nossa alma. Possamos sair daqui mais leves, melhores, retirando toda energia negativa. Que as bênçãos do nosso Pai nos acompanhem e mentalize o seu lar agora. Uma grande energia de luz dentro do seu lar, retirando todas as perturbações, levando luz. Os anjos do Senhor dentro do seu lar, mentalize seu lar, retirando todas as perturbações, levando luz. Seu local de trabalho, mentalize seu local de trabalho, muita luz. As pessoas com quem nós temos que conviver no nosso trabalho, que sejam abençoadas por Deus. Que recebam essa luz, que sejam abençoados, toda energia negativa seja retirada do local, que haja paz, que haja luz. Que Jesus também abençoe todos aqueles que estão nos hospitais. Se você tem alguma pessoa da sua família, ou você está com algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Mentalize a pessoa, se for o caso da sua família. Peça a Deus, nesse momento, muita luz. Bênçãos de cura, Senhor. Se tivermos permissão de cura aqui, Senhor, o Senhor sabe da necessidade de cada um que está sentado nessas cadeiras aqui. Vamos pedir a cura. Que Jesus abençoe cada um de nós, que tenhamos esse merecimento, se assim for da vontade do Pai. Vamos pedir a Deus por todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nas casas de recuperação, que estão abandonados nas ruas.
Que Deus os abençoe, que faça que se tornem pessoas melhores, que caiam em si, que possam melhorar, sair dessas condições tão difíceis, Senhor. Agora, com nosso coração cheio de gratidão, vamos estar encerrando a nossa reunião com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Sim, graças a Deus. Vamos abrindo os olhos, vamos voltando, né? Agradecendo a Deus esse momento tão bonito aqui desse nosso encontro, né? Sempre tão importante para todos nós. Obrigado pela presença de todos vocês. Que tenham um ótimo retorno aos seus lares, com as bênçãos de Deus.